Certo, queridos? Aleluia! Nós estamos continuando a série de mensagem e o tema hoje é perseverança na jornada. Perseverança na jornada. E o texto foi nos dado, o texto base de hoje é Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra aí, ou teu smartphone, Romanos 12, 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mais um pouquinho de misericórdia. Romanos 12, 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Esse versículo é um versículo muito completo. É um versículo que ele em si mesmo, ele já traz uma mensagem que nos dá direções daquilo que nós precisamos para sermos vencedores nas tribulações. Porque o interessante que fala aqui é ser de pacientes nas tribulações. Eu entendo que todo mundo tem luta, todo mundo tem tribulação, angústias, dilemas, situações, adversidades. E a palavra paciente ali, ela é muito mais do que só ficar tranquilo. A palavra paciente é você permanecer firme, permanecer fiel, confiando em Deus nas tribulações. E só tem uma maneira de acontecer isso. O versículo, ali a frase do meio, ela está no meio da bolacha, ela é o recheio da bolacha. Em cima está, alegrai-vos na esperança. Eu quero falar, queridos, que há uma expectativa. Esperança ali é elpis, a palavra é expectativa. Expectativa do bem. Não tem um povo que tem mais expectativa do que o povo cristão. Porque nós temos um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus tremendo. Um Deus que liberou mais de 8.000 promessas nas Escrituras para nós. Um Deus fiel, um Deus que é Pai, um Deus que é generoso. Um Deus que já deu tudo quando Ele deu Jesus. Quando Ele deu Jesus, Ele dá com Jesus todas as coisas. Então nós temos uma expectativa do bem. Nós temos muitas expectativas. Quando nós descansamos no caráter de Deus, que Ele não pode mentir, e nós olhamos para as promessas de Deus, nós podemos olhar para esse alvo, para aquilo que Deus falou, e temos alegria. Sabe quando você tem um local que você gosta de ir, algum passeio que você gosta de fazer, alguma companhia que você gosta de estar junto? E quando você lembra desse local, ou quando você está saindo de férias para esse local, você já imagina e já se alegra. Alegrai-vos na esperança é você ter a certeza que vai chegar naquele lugar. E por ter certeza que vai experimentar aquilo que você tem olhado e tem desejado, você já começa a experimentar a alegria antes. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Queridos, nós temos a esperança da vida eterna, temos a esperança da salvação, temos a esperança de um Deus conosco, temos a esperança de um ajudador, temos a esperança daquele que enxuga as nossas lágrimas, temos a esperança daquele que conta todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Temos a esperança de um Deus que nos ama profundamente. Não é só uma esperança, é uma realidade. E a palavra fala que no meio das tribulações, nós podemos ter alegria na expectativa da vitória. Alegria na expectativa que estamos sendo conduzidos, que estamos acompanhados. Eu quero falar para você, a tua luta não veio para te destruir, ela veio para te fortalecer. A tua luta não veio para você ficar desamparado. A tua luta veio para você enxergar quem anda do teu lado. É na hora da tribulação que você precisa abrir os olhos e falar: Deus, eu quero te ver. E eu quero falar para você nessa manhã, o Deus que está olhando para você, Ele está do teu lado, Ele quer se revelar para você.
E quando Ele abre os teus olhos, a tua luta passa a ser nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está em nosso favor. Deus está do nosso lado. Deus está empurrando contra os nossos adversários. Deus está empenhado em nos conduzir em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Alegrai-vos na esperança. Você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, mas há uma esperança que faz brotar uma alegria lá dentro. A igreja primitiva, quando eles estavam nas arenas para serem comidos pelos leões, eles escolhiam louvar. E eles eram mortos, sorrindo e louvando. Porque havia uma convicção da expectativa, do galardão, daquilo que ia acontecer após aquela luta. Quando nós temos uma convicção que Deus é o que a Bíblia diz que Ele é, porque a fé tem dois fundamentos, queridos. Diz lá Hebreus 11:6, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Primeiro fundamento, Deus é o que Ele diz ser. Deus é o que os seus atributos dizem que Ele é. Deus é aquilo que Ele se revelou nas Escrituras. E o segundo fundamento, e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam, o galardoador. O que eu quero falar com isso? Primeiro, Deus Ele é Pai, é fiel, é o Todo-Poderoso, é o Deus que é amor, é o Deus que está junto, e Ele é o recompensador. Se Ele é o recompensador, vale a pena confiar, vale a pena ficar com Ele, vale a pena esperar nele, vale a pena fazer o bem, vale a pena perseverar, porque a recompensa não vem de homens, Ele é o recompensador de todos, diz a palavra, de todos, e de todas as coisas. Às vezes nós medimos a nossa vida e a nossa motivação por aquilo que nós recebemos de quem nós fazemos o bem. Eu vou fazer o bem para quem é grato, vou fazer o bem para quem dá um retorno. Mas quando eu entendo que o bem volta para mim, não importa quem é grato, não importa quem dá retorno. Sabe por quê? Porque sempre a semente do bem volta para você. Deus é o recompensador. E isso traz o quê? Alegria. Alegria mesmo em meio a tribulações, isso traz alegria. Porque tem uma recompensa, tem um amparo, tem um socorro, tem uma colheita, tem uma expectativa que Deus vai aparecer e vai fazer. E fala no final da outra parte da bolacha: perseverai em oração. Queridos, nós temos que perseverar em oração. Porque a capacidade de ser fiel, porque ali no meio, quando fala sede paciente, permaneçam fiéis, fiquem fiéis, fiquem nessa posição de fidelidade na luta. Mas essa capacidade de ser fiel não está em você. A capacidade de vencer e dar uma resposta certa na hora da luta não está em você. Está nele. Persevere em oração. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, perseverar em oração. E para isso eu quero que você abra, a gente vai ver dois textos. 1 Samuel capítulo 7, versículos 7 a 10. 1 Samuel capítulo 7, versículo 7 a 10. Samuel foi um profeta. Todo profeta, ele tinha ele revelava uma faceta de Deus. Porque diz a palavra que todos que procuravam a Deus, eles procuravam um profeta na antiga aliança. Porque o profeta era o representante de Deus. Todo profeta, as suas palavras tinham que ser confirmadas, e as suas visões também. Mas cada profeta tinha uma característica. E Samuel tinha uma característica. E eu quero falar sobre essa característica de Samuel, que está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 7 a 10 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor:
Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Samuel foi um juiz, por 40 anos reinou, julgou, não foi rei, foi juiz, foi profeta. E aqui fala que na época os filisteus era a nação mais poderosa que tinha. E os filisteus, eles eram ainda aquele povo que descendiam dos Enaquins, dos gigantes. E fala que o povo estava lá buscando o Senhor, estava congregado em Mispá, e o povo dos filisteus acharam que era para se levantar contra eles. E os filisteus vieram contra Israel. E a palavra de Deus fala que não tinha condições, pela história, você lendo, não tinha condição de Israel, com o exército que tinha, guerrear contra os filisteus. Mas diz a palavra do Senhor que os filisteus falaram, o povo de Israel falou: Samuel, clame ao Senhor. Porque Samuel tinha uma característica: ele era um homem de oração. Ele era um homem de oração. E diz a palavra que quando ele clamou ao Senhor, ele pegou um cordeiro, ele sacrificou, ele clamou ao Senhor. E Deus estava ali, cada exército no seu campo de batalha, mas Deus fez algo totalmente diferente. Deus trovejou dos céus. Davi, querido, pegou uma pedra para guerrear lá na frente contra os filisteus e derrubou o gigante. Deus fez chover dos céus pedras precisas e aterrou e consumiu e destruiu todo o exército do filisteu que estava em batalha ali. Por causa da oração de Samuel. Foi uma vitória diferenciada. E eu pergunto agora, a luta e a batalha aqui na época era natural ou espiritual? Era natural. Era espada contra espada, era lança contra lança, cavalos, cavaleiros contra cavaleiros, flechas contra flechas, e assim era, estratégias de guerra. Mas o que tem a ver a oração com coisas naturais? O que tem a ver a oração com ser um homem, ser pai, ser mãe? O que tem a oração com o teu trabalho? O que tem a oração? São coisas naturais. Às vezes a gente fala de espiritualidade, parece que espiritualidade é uma coisa só para estar sendo desenvolvida dentro da igreja, no ministério. Espiritualidade, aqui fala de oração, foi uma arma poderosa, que venceu uma batalha natural. Uma batalha que era vencida naturalmente, foi vencida através da oração. Eu quero falar para você que temos batalhas em todas as frentes da nossa vida. Mas aqui, a revelação de Samuel, que ele era um profeta, e ele, como profeta, foi dirigido pelo Espírito de Deus para fazer um tipo de oração. Que cada vez que os filisteus se levantavam, Samuel orava, e só pela oração, não precisava de guerra, não precisava de espada, não precisava de exército. Só através da oração, Deus dava vitória para Israel. Todo o tempo que Samuel julgou, Deus deu vitória para Israel. Eu quero falar para você, querido. Tem coisas que vai romper na tua vida, vai romper na tua saúde, vai romper na tua vida financeira, vai romper na
tua vida familiar com salvação, que vai romper na tua vida em todas as áreas, nas vendas, nos recebimentos, no teu chamado. Quando você entender o poder da oração. Porque às vezes a gente acha que não precisamos orar para coisas assim. É minha capacidade. Querido, a tua capacidade é uma bênção, Deus te deu. Mas por que nós oramos? Porque nós entendemos que não é a nossa força que traz resultados. É o Deus dos céus que dá resultado. É o Deus dos céus que nos faz prosperar. É o Deus dos céus que nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas. É o Deus do céu que salva. É o Deus dos céus que dá estratégia. É o Deus dos céus que alcança famílias. É o Deus dos céus que dá sabedoria para você ser uma mulher diferente, um homem diferente. Podemos fazer curso, podemos aprender com quem sabe, podemos e devemos. Mas se você negligenciar a oração, você não vai ver resultados como você veria. Todo mundo podia falar, não, aqui era uma batalha, tinha que preparar o exército. Não, eles nem preparavam o exército. Falou assim, Samuel, vem orar. Porque Samuel representava Deus guiando um homem em oração. E eu quero falar para você, o Deus que guia homens em oração, habita dentro de você. O Deus que leva, que comove, que interpela, que impulsiona homens para orar e coloca na nossa boca o que deve ser orado. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele é o intercessor perfeito. Segundo a vontade de Deus, ele intercede por nós. Ele intercede pelas nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Ele é o intercessor perfeito e ele veio para colocar na nossa boca a oração perfeita e o desejo de orar. Por isso, alguém que vence uma jornada, ele precisa primeiro ser um homem de oração. Um vencedor, ele começa nos pés do Senhor. E Deus, ele está desafiando você para que todas as áreas da tua vida você vença na oração. Todas as áreas. Pastor, mas está bem, mas vai ficar melhor. Está bem, mas tem um toque dos céus para ser dado. Está bem, mas tem uma alegria, um plus para ser derramado. Não importa, queridos, não importa. E se tiver mal, você vai estar bem. Porque quando nós estamos orando, a gente cultiva nisso um relacionamento. E nesse relacionamento a gente cultiva uma consciência da presença. E na consciência da presença nós temos segurança. Porque se Deus está conosco e nós temos consciência disso, não importa o tamanho da luta, ela vai passar. Não importa o tamanho do gigante, ele vai cair. Não importa o tamanho da batalha, ela vai cair por terra. Não importa se o mar está fechado, ele vai se abrir. Não importa se não tem porta, Deus coloca a porta onde não tem. Deus abre caminho onde não tem. Eu quero falar para você, se você entrou aqui sem esperança, eu quero que você tenha uma alegria, que o Deus que você serve, Ele te ama, e Ele é o Todo-Poderoso. O Deus que você serve, Ele te ama, e tem caminhos para você. O Deus que você serve, Ele quer fazer coisas muito maiores do que você já viu. Nós precisamos ser estimulados a isso, sabe por quê? Porque só uma pessoa que ora, ela vai ver o sobrenatural de Deus. A tribulação vem para aumentar nossa intensidade, o nosso coração e a nossa necessidade de oração. Tem um texto que eu gosto, que eu decorei um dos primeiros versículos da Bíblia, Lucas 22, 44, onde diz assim: estando Jesus em agonia. Fica fácil decorar, né? Lucas 22, 44. Estando Jesus em agonia, orava mais intensamente. Ao ponto, na sua oração, o estresse fazer com que ele transpirava suor e começou a sair sangue pelos poros. Estando em tribulação, aumente tua oração. Tua luta está grande, aumenta o tempo de oração. Por que Deus permite oração? Porque Ele quer se revelar. E Ele querendo se revelar, Ele vai te desafiar o quê? A orar.
Porque na oração você dá para ele a legalidade que ele precisa. Eu sei de uma coisa, se eu estou orando, Deus vai aparecer no cenário. Se eu estou prostrado, Deus vai aparecer no cenário. Por quê? Porque Deus, Ele responde à oração. Antes de Deus fazer algo na terra, primeiro Ele comissiona homens para orar. Ele levanta uma geração que intercede. E Deus quer fazer não só uma bênção na sua casa, Deus tem um avivamento para fazer nessa terra. E Ele vai primeiro, chacoalhar e interpelar homens para oração. Pessoas que vão desejar mais, que vão querer mais. Mais do que a bênção na sua casa, mais do que a bênção na sua família. Você vai querer uma revelação de Deus para os últimos dias. Uma revelação de Deus para a restauração dessa terra. E aqueles que começarem a gemer por outros, por esse derramar de Deus, o Senhor naquele lugar vai derramar o avivamento. Mas antes do avivamento vem contrição, arrependimento e oração. E Deus, Ele vai nos chacoalhar para esse lugar. Amém, queridos? Agora eu quero um pouquinho mais para frente que você abra a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Versículo 4 até o versículo 14. É o último texto, eu prometo. O povo pediu um rei, desprezaram a liderança de Deus pelos juízes que eram ungidos pelo Espírito Santo. Então Deus governava pelos juízes. E o primeiro rei que foi estabelecido foi o rei Saul. O rei Saul venceu os amonitas. O rei Saul, ele começou a vencer as primeiras batalhas. E de repente, Jonatas, seu filho, vai lá e destrói uma guarnição dos filisteus. Os filisteus estavam quietinhos, mas daí quando mexeram com eles, eles se ajuntaram contra Israel. E aqui 1 Samuel capítulo 13, versículo 4. Todo Israel ouvi dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul, em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de medo. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi espalhando-se dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto ao Senhor. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, e Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e fui forçado pelas circunstâncias, e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste loucamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o mandamento do Senhor. O texto é grande, queridos, mas eu quero que vocês encaixem esse texto aqui em ser fiel na tribulação. Saul não foi fiel na tribulação.
Os filisteus, aqui no próximo versículo, fala que Saul tinha ficado só com 600 homens, apavorados. 600 homens. Os filisteus tinham 30 mil carros e eram como, homens e guerreiros como a areia que está na praia do mar. E Saul tinha 600 homens só. Mas Deus, para provar a fé do rei Saul, falou: eu vou aparecer, depois de 7 dias, o sacrifício vai ser feito. O povo ficou em Gilgal esperando 7 dias. No meio de uma guerra, qualquer momento poderia ter a batalha. E Deus falou: espera 7 dias. Uma verdade para mim e para você. Tem luta que está grande, está feia, está horrível, e ainda ela demora para passar. A luta estava imensa, gigante, ainda demorando para passar. Mas Deus tinha falado através do profeta Samuel: espera 7 dias. Aquele Samuel que orava e que Deus dava vitória, vai vir. Aquele Samuel que orava e Deus trovejava dos céus, vai vir. Depois de 7 dias ele vai vir, vai fazer o holocausto, as ofertas pacíficas. E aí você vai ver se precisa guerrear ou não. Porque depois que Samuel ora, nem guerra precisa fazer. Mas diz a palavra do Senhor que Saul estava com 3.000 homens lá em Gilgal, com medo. E esses 3.000 homens, quando deu o 7º dia, começaram todos a ir embora. Aproveitaram aquele desfecho de, já deu 7 dias, já esperamos, tinha que esperar. Começaram a ir embora. E a palavra do Senhor fala que o rei Saul disse, forçado pela circunstância: eu não sou sacerdote, mas eu vou fazer o sacrifício. Forçado pela circunstância, eu vou violar agora e fazer o sacrifício que só o sacerdote podia fazer. E ele fez, que era um sacrifício, um holocausto. Quando ele acabou de fazer o holocausto, fala assim: mal acabara de fazer o sacrifício, chega lá o velhinho Aristeu. Não, o velhinho Samuel. Você imagina, eu acho que ele demorou porque era velhinho, né? Falou: vai no 7º dia, da lição de casa, né? Mal acabara de fazer o sacrifício, chegou o profeta Samuel. E quando o profeta Samuel chegou, Saul, que estava com o peso da culpa, saiu correndo para abraçar ele, para saudar. Falou: ô Samuel, que bom que você chegou. Samuel falou: o que você está fazendo, cara? Ele falou: a guerra está aí. E o povo estava indo embora. Deu os dias que você falou que viria, você não veio. E agora, forçado pela circunstância, eu fiz o que não podia fazer. Ele não foi fiel àquilo que Deus mandou. Eu quero falar uma coisa para você. Você quer ver o agir de Deus? Seja fiel. A palavra fala, quando diz assim: sede paciente na tribulação, seja fiel na tribulação. Seja fiel. Amado, dá vontade de fazer tudo errado, dá vontade de brigar, dá vontade de fazer o mal, dá vontade de escolher o caminho mais curto, dá vontade de se entregar mesmo ao pecado, dá vontade de blasfemar, dá vontade de pecar. Mas seja fiel ao Senhor nessa prova e nessa tribulação. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui que, se você for fiel e esperar um pouco mais, Deus vai aparecer na tua história. Tem pessoas que estavam quase jogando a toalha, e o Espírito Santo está falando com você: não jogue a toalha, espere um pouco mais. Você pode ter como Saul tinha. Saul tinha motivos, ele tinha explicações. Eu tinha 3.000 guerreiros bons, já foi 2.400 embora. Eu esperei 7 dias, no 7º dia eu não esperei mais. Ele tinha motivos. Nós temos motivo para fazer tudo errado, sabia? Quem é bom de justificar, não é bom de arrepender. Quem é bom para dar desculpa, é ruim de arrependimento. Tua desculpa serve só para você, não serve para Deus. Você pode trazer explicação para o teu amigo,
Mas o teu Pai do céu sabe que Ele estava do teu lado para te ajudar. O teu Pai do céu estava com a mão no teu ombro, falando: filho, mais um pouquinho só, e eu vou te dar vitória. Eu quero que nessa mensagem, nessa manhã, você entenda uma coisa: Deus, Ele quer fidelidade. Fidelidade na tribulação. Fidelidade na hora que angústia, decepções, frustrações, medos, privações. É nesta hora que nós mostramos que somos fiéis a Deus. É nessa hora que nós mostramos que nós nos entregamos mais ainda a Ele. Mas, pastor, eu não consigo. Você não consegue porque você não ora. Porque se você orar, Deus, Ele age em teu favor. Sabe, você é uma pessoa ainda que vive uma secura porque você não ora. Teu coração ainda não está inclinado para o bem porque você não ora. Você não consegue perdoar ainda porque você não ora. Porque quem entra no lugar de oração não é você, é Ele. Não é a tua capacidade, é a dEle. Não são os teus recursos, são dEle. Não é a tua força, é a dEle. Oração é local de troca. Você entrega a fraqueza, entrega a derrota, entrega a tua pequenez e recebe a grandeza, a força, a beleza, a santidade, a fidelidade, o poder. Oração é lugar de troca, queridos. Onde você vem com nada e sai com tudo. Onde você vem com as coisas podres e sai com as coisas santas. Onde você vem com fraqueza e sai na força do Todo-Poderoso. A oração é o caminho de você ter uma jornada próspera. A jornada da esperança, que é o tema de hoje, precisa estar regada de oração. Saul tinha que esperar que o Deus que orava através de Samuel completasse o seu ciclo. O Deus que ora através de você, Ele quer te levar para um local maior de oração. Ele quer te esticar nesse local de oração. Eu sei que eu estou falando, tem pessoas que não estão entendendo quase nada, pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus, mas eu quero falar para você, quando você tiver uma experiência com Deus, você que ainda não está quase entendendo o que eu estou dizendo, você vai falar assim: eu preciso disso. Quando você tem uma experiência com Deus, você vai falar: eu preciso disso, eu estou precisando dessa palavra. Eu preciso perseverar, insistir e persistir nesse local de oração. Porque quando nós estamos nesse local de oração, tudo é possível àquele que crê. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E todas as suas promessas têm nele o sim em meu favor, em teu favor. Deus, Ele quer liberar aquilo que Ele falou, mas Ele libera quando Ele acha legalidade. E a legalidade dos céus é quando um homem ora e confia nele. Quando alguém fala: Senhor, eu estou orando porque eu confio no Senhor. Aí as promessas dos céus vêm e descem até você. Deus tem portas para abrir. Deus tem mudança para fazer. Deus tem experiência para dar. Deus tem transformações. Deus tem prosperidade. Deus tem vida. Deus tem alegria. Deus tem experiências. E aqueles que têm alegria nessa expectativa e perseveram em oração, chegarão lá. Vão permanecer fiel até quando o vento é contrário. Porque você sabe o Deus que você serve. Você sabe quem é que anda com você. Meu Deus, você já parou para pensar quem anda com você? Ele que anda com você, quem que é o que anda com você? E o interessante é que não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Não foi você que foi de alegre atrás dele. Ele te chamou pelo nome. Eu chamo as minhas ovelhas, e por isso que elas me seguem. E se ele chama, é porque ele tem um propósito. E os propósitos do Senhor não são pequenos. Ele falou assim: mostrarei coisas grandes e firmes. Coisas grandes Deus tem. É um Deus grande e quer fazer coisas grandes.
Queridos, eu quero desafiar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Saul tinha desculpa para estar vivendo uma vida toda errada. E Deus falou: Saul, porque você errou, porque você não foi fiel, sabe, o reino que era teu e do teu filho e da tua geração, não vai ser mais. A tua fidelidade confirmaria o teu reinado, confirmaria aquilo que eu tenho na sua vida. Quero falar para você, todos nós temos uma missão aqui na terra. Mas essa missão só vai ter sucesso com fidelidade. Quando Saul não foi fiel, sabe o que aconteceu com a sua missão? Foi abortada. Quando ele não soube esperar Samuel vir para fazer a oração, sua missão foi abortada. Deus falou: por causa desse momento, eu estou colocando um substituto para a tua missão. Deus tem coisas grandes para te entregar. Mas se você não for fiel, não tem problema não. Deus vai levantar outro. Porque os planos dele não são frustrados. Mas o desejo de um homem faminto, de uma mulher faminta por Deus, é ser que nem aquele que recebeu 5 talentos. Ele recebeu 5, foi fiel, multiplicou, virou 10. E aquele que não foi fiel, sabe o que Deus falou? Pega esse talento e dá para aquele outro que tem 10. Porque tem muita gente que está fazendo a missão até do outro. Porque tem pessoas que estão perdendo o seu chamado, perdendo o seu propósito, por falta de fidelidade. Está perdendo o tempo, está perdendo a vida, porque não está entrando dentro desse lugar de ser fiel na tribulação. Feche os teus olhos nessa manhã. O Deus da Bíblia está aqui sondando os corações. Eu não queria ouvir o que Saul ouviu. Saul foi uma prova e foi o suficiente para ele perder o propósito. Nunca mais Deus foi na vida de Saul. A partir daquele momento, a posição dele foi uma posição ilegal, porque ele não tinha mais a aprovação dos céus. A gente leva as coisas de qualquer maneira, mas eu quero falar para você, a tua fidelidade é que sustenta o que Deus tem na tua vida. Você pode estar desperdiçando a tua vida, vivendo da tua maneira, mas você pode entrar nesse lugar de falar: Deus, eu vou ser fiel ao Senhor e viver tudo que Ele tem para você, para os teus filhos, para a tua geração. Feche os teus olhos, queridos, para você cumprir essa jornada, para você não dar para o outro cumprir o que é teu. O Senhor está te chamando à fidelidade. Ser fiel nas tribulações. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. O Espírito Santo, Ele vai capacitar, meu irmão. Deus, Ele falou no meu espírito, falou: filho, eu vou liberar um manto de capacitação. Eu vou liberar uma força nessa manhã. Eu sei que você pode estar totalmente exaurido, mas Deus tem uma força para você, uma capacitação para você. Mas Ele quer que você volte para o propósito. Voltar para o propósito hoje, no nome de Jesus. Feche os teus olhos e começa a pensar se você tem sido fiel. Fiel nas tribulações, fiel nas provas. Se você tem sido fiel naquilo que Deus colocou na tua mão. Pensa agora se você tem sido fiel. Se você precisa da ajuda de Deus, levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és o capacitador. Espírito Santo, abra os olhos dos Teus filhos para que eles tenham alegria. Alegria na promessa, alegria no dono da promessa. Alegria na presença e alegria naquilo que o dono da presença falou.
Abra os olhos, ó Deus, dessa mulher, desse homem nessa manhã. Porque, Deus, muitos planos estão sendo terceirizados, muitos projetos estão sendo transferidos por omissão, por infidelidade, por descaso. Mas nessa manhã, Pai, Deus, a tua filha está pegando os sonhos de volta. O teu filho está pegando os sonhos de volta. O meu sonho, o sonho do meu irmão, da minha irmã, está sendo resgatado nessa manhã. E eu peço, junto com esse resgate do propósito, Deus, venha, Pai, sobre essa igreja uma unção de capacitação, uma unção dos céus de capacitação. Espírito Santo, libera agora. Obrigado. Senhor, eu vejo, Senhor, como se mantos de fogo sendo colocados nas costas agora. Espírito Santo, o Senhor mostra mãos queimando, o Senhor mostra corações, Senhor, sendo tocados com vontade de chorar, com vontade, meu Senhor, de sonhar, com vontade, Deus, de buscar de novo, de orar de novo. Pessoas estão sendo desafiadas, não por mim, Senhor, mas pelo teu Santo Espírito agora. Senhor, Espírito Santo, agora agarra essa mulher, pega ela por dentro e leva ela para o propósito. Pega esse homem por dentro, leva ele para o propósito. Que nessa manhã uma unção dos céus venha, Deus, levar essa igreja toda para viver os sonhos que foram dados para cada um, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Aleluia, aleluia.